Bom, então aqui em São Paulo, por exemplo, né, e não só aqui em São Paulo, mas em outras cidades do país, existe uma quantidade muito grande de pessoas que acaba fazendo a maior parte das refeições fora de casa, né? Então acaba saindo muito cedo, acaba tendo que almoçar na rua, e isso não necessariamente precisa ser um problema, né? Por isso que a gente precisa ficar atento, né? Porque existem algumas pequenas dicas que podem fazer a diferença. Então, sempre para começar, eu gosto de começar falando para sempre priorizar o que a gente chama de comida de verdade, né? Então, assim, evitar o consumo frequente de fast foods, que em geral são alimentos mais processados, que não oferecem muitos nutrientes para o nosso corpo, né? Então, assim, sempre dá preferência para aquela comida mais básica, sempre que tenha de preferência algum tipo de salada, legume, né? O próprio arroz, feijão, alguma proteína, né? Então, acho que isso acaba sendo como um dos fatores mais importantes. O segundo ponto é que muitas vezes, quando a gente come na rua, a gente acaba excedendo e consumindo grandes quantidades de alimentos, ou muitas vezes muitas coisas que a gente não tem em casa. Porque a comida na rua, ela muitas vezes é mais atrativa, então ela sempre tem mais fritura, né? Vamos dar um exemplo de 1 quilo. Você chega lá, daí tem aquele monte de comida, então massa, frituras. Então, assim, é sempre importante ser objetivo em relação a isso, né? Então, gosto de dizer que não vai ser uma fritura que você pega eventualmente que vai te fazer mal, mas considerando que essa pessoa come fora todos os dias, então isso não é interessante. Então, evitar fritura, tomar muito cuidado com quantidade, né? Porque a gente vai olhando e a hora que você vê, você acaba exagerando na quantidade. Isso também acontece quando a gente pega, por exemplo, os pratos prontos, né? Tipo aqueles pratos que já vêm prontos, porque geralmente a quantidade de arroz e feijão é muito grande. Geralmente esses pratos não vêm acompanhados de salada. Então, a salada e os legumes, eles promovem um pouco mais de saciedade. Então, se você não tem a salada e o legume, você acaba consumindo uma quantidade muito maior de arroz e feijão do que você deveria ou que talvez você consumisse em um outro momento, né? Então, acho que isso é um pouco importante. Ficar realmente atento à quantidade que está vindo, né? Prestar atenção no que você está comendo, porque geralmente a gente sai para comer nos restaurantes com um grupo de amigos, né? De colegas de trabalho, e aí, enquanto está lá falando, resolvendo as coisas durante o almoço no celular, né, ou com esses colegas, você acaba não prestando atenção no que está no seu prato, então você não colocando atenção, às vezes você come a mais, né, você não percebe, não reconhece quando você está saciado, então, inclusive, já tem alguns estudos que mostram isso, né, e é uma coisa interessante para a gente prestar atenção. Evitar o consumo frequente de refrigerantes, né, que são bebidas extremamente açucaradas, ou mesmo quando eles são diet, eles têm adoçantes, que hoje em dia já tem estudos que isso também não é interessante para o nosso corpo. Evitar sucos artificiais, né, o próprio suco natural, é importante a gente consumir com moderação, tomar cuidado para não colocar muito açúcar, não colocar muito adoçante, né, então é uma questão importante da gente ficar realmente atento, priorizar a comida de verdade e sempre ter em mente, né, do que é um prato equilibrado na hora da gente pegar os alimentos ou de pedir esses alimentos, né? Então é sempre importante que tenha uma proteína, uma carne, um frango, um peixe. É sempre importante que tenha algum tipo de carboidrato, sejam raízes, seja um pouquinho de arroz ou até uma massa, né? A salada e os legumes são importantes. Cuidar para não exagerar nas sobremesas, né? Então, assim, é o que eu sempre falo. O problema não é aquilo que a gente faz de forma eventual. O problema é aquilo que a gente faz de forma constante, que é constante na nossa vida. E geralmente quem come fora acaba fazendo disso de uma forma constante, né? E isso pode acabar se tornando um problema, dependendo da quantidade ou dependendo da frequência e das escolhas que essa pessoa faz ao comer fora.